Aleluia. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te render graça, Senhor, porque você é tão bom para conosco. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra que nos transforma, que nos coloca em uma condição melhor, Senhor. Obrigado, Pai, porque você nos amou primeiro e nós queremos, Pai, externar a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa admiração por você, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Pai, para receber a tua preciosa, a tua graciosa, a tua maravilhosa palavra, Senhor. Nós não queremos estar aqui como religiosos, querendo bater o ponto da religião, mas queremos a cada vez que viemos à tua casa, poder aprender mais e mais de você, poder, Senhor, glorificar a tua palavra, exaltar a tua palavra. Pai, nós cremos na tua palavra, Senhor, e ela é a solução para nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa tarde, que você vai nos acrescentar mais e mais. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque você é tão bom para conosco. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, grupo de música, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Então, boa tarde, amém, graças a paz, amém. Então é sempre com grande temor que nós subimos aqui nesse púlpito para poder trazer uma mensagem que, não para fazer bonito, mas uma mensagem que a igreja esteja necessitando. Uma das coisas que eu tenho aprendido com grandes homens de Deus que me cercam, né, os nossos pastor-presidentes, pastores auxiliares, é que nós temos que ter esse temor e sabendo que não podemos falar o que nós queremos por causa de uma só pessoa, por causa de um problema que aconteceu, mas está sempre atento a ouvir a voz do Espírito. Está sempre atento a ouvir o que o Espírito quer. Digo isso porque hoje à tarde o Espírito Santo mudou minha ministração. E é muito fácil a gente querer ficar apoiado no papel, nos versículos que já segue um caminho. Mas eu quero compartilhar algo que essa semana já vem ardendo no meu coração, e algumas frases, algumas mensagens que eu ouço, vem mexendo comigo. E eu creio que Deus quer alcançar pessoas aqui, quer estimular um novo tempo, um novo patamar. E eu queria iniciar fazendo menção a uma ministração que eu ouvi do pastor Edgley. Ele iniciou a mensagem com as notícias de jornal. Então tinha lá algumas notícias de crise, notícias de doença, notícias de problemas políticos, um bocado de notícias. E ele perguntou sobre a época dessas notícias, foi algo mais ou menos assim, e eu achava que era atual. Ele disse, não, isso é de não sei quantos anos atrás. Eu disse, como? As notícias são as mesmas? Décadas atrás, é a mesma notícia de hoje, os mesmos problemas vem afrontando o Brasil, vem afrontando o mundo. Então o que é que muda? O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno, mas nós temos algo que vai vencer o mundo, que é a nossa fé. A Bíblia diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos adverte, Deus nos adverte através de sua palavra, que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque nós vencemos o mundo. E existe uma vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. E muitas vezes queremos apoiar a nossa fé, sabe onde? No novo governo, numa baixa de $1. Queremos apoiar a nossa fé num emprego que nós vamos conquistar. Queremos apoiar a nossa fé quando, a condição financeira melhorar. Não, o justo viverá pela fé. E o que é fé? É se apoiar naquilo que você não vê, mas naquilo que você acredita, que é a palavra de Deus. Existe algo que nós devemos ter essa vida bem intensa, que é acreditar em Deus sem racionalizar. Como assim, pastor? Deus, ele confunde muitas coisas, o entendimento, porque às vezes a gente quer se apoiar no natural, e Deus quer que nós venhamos a pensar como Ele pensa através da sua palavra. Quando nós aprendemos se alguém faz um mal a você, revide. Sabe o que é que Deus diz? Oferece a outra face. Quando as coisas estão ruins,
Naturalmente, o que é que nós vamos falar? Ah, está ruim. Deus sabe que a palavra estimula a gente a falar o contrário, falar que está bem. É falar o que não está vendo, mas crendo que o que não está vendo é a realidade. É coisa de doido. Você está doente e você diz, eu sou curado. Porque a realidade natural não é isso que Deus quer que você se apoie, mas na essência que você é. E um dos primeiros passos que nós devemos fazer é mudarmos por dentro para podermos aproveitar as coisas de fora. A vida, ela sempre vai ter problemas, sempre. Certa vez uma senhora, eu gosto muito desse exemplo, Kenneth Reagan foi abordado por uma senhora que pediu para ele orar por ela, para ela não ter mais nenhum problema. Ele disse, está certo, irmã, você quer que eu ore para que você morra? Porque é a única forma que a gente não vai ter problema. Mas o que é que nós devemos fazer para mudar os problemas? Diga assim, eu devo mudar, eu mesmo. Então, a vida sempre vai trazer problemas. O que muda é que você vai estar cada vez mais forte. Essa é a diferença. Você se tornando cada vez mais forte para superar as adversidades. A questão é que quando a gente olha uma derrota, a gente fica assustado. Mas Deus, ele é tão profissional nisso, de pegar o que não serve, de pegar uma desgraça, de pegar algo que aconteceu de ruim e transformar aquilo em uma virtude. E transformar aquilo numa força, em algo que vai lhe transformar em algo melhor. Não estou dizendo que Deus manda problema para poder você ficar bem. Eu não quero problema nenhum para minhas filhas, mas também eu desejo que elas cresçam. Deus, ele não envia o mal para lhe fazer o bem, não. Agora, quando vier o mal, o que é que Deus vai fazer? Vai fazer com que você aprenda nesse mal a se fortalecer. Nós temos todas as ferramentas necessárias para crescer. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1, a partir do verso 2. Olha o que a Bíblia estimula, gente. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, quando ganhardes na loteria. Porque para ter muita alegria tem que ser algo muito bom. Mas a Bíblia diz que é o passar por várias provações. Não é o passar só por uma. Ah, só por uma é bom, porque tem gente que passa muito. Mas a Bíblia diz, ó, tem alegria. Por motivo de toda alegria, eu passar por várias provações. Por que isso? Porque sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então esse é o motivo da alegria que nós devemos ter, quando surgir uma situação adversa. Que alegria? Produzir perseverança. Ah, pastor, mas eu preferia não ter esse problema. Deixa a perseverança para lá, eu prefiro a paz. Mas, queridos, essa palavra perseverança, ela quer dizer no original grego, deixa eu abrir aqui para você, upomone, que quer dizer estabilidade, constância, tolerância. Ou seja, toda vez que vem um problema, aquele problema ele serve para duas coisas. Uma, ou para lhe derrubar, ou para lhe tornar mais forte, ou para lhe tornar mais estável. Então aquilo que é instável não consegue suportar as coisas. Se você pega uma estrutura, por exemplo, esse púlpito não, porque esse púlpito está bem estável. Mas vamos imaginar que uma peça de madeira ela esteja muito mole, muito cambaleante. Então nem subir em cima você usaria, porque ele está instável, você pode cair. Mas a partir do momento que eu reforço aquilo, coloco outras bases, coloco umas toras de madeira, coloco alguns apoios, aquilo vai se tornar cada vez mais estável, mais constante, mais firme. Isso significa que eu posso subir em cima dessa estrutura e não vou me machucar. E o que a Bíblia diz? Que quando vem um problema, não corra dele. Persevere. Essa perseverança vai fazer com que você fique forte. Porque às vezes a gente tem medo de um fracasso, por isso que nunca tenta. Olha, derrota temporária você pode passar, porque vai fazer parte do seu aprendizado. Mas nós não nascemos para ser derrotados. Não nascemos para ser fracassados. Por quê? Porque nossa natureza é de vencedor.
Por que nossa natureza? Porque quando ela foi mudada, quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Se nós não fizermos esse pacto, essa aliança com Jesus Cristo, de entregar nossa vida a Ele, de fazer uma aliança com Deus, nós temos uma vida tendenciosa a fracasso. Primeiro, quando você morre, você vai para o inferno. É o pior fracasso de todos. Pastor, vai para o inferno? Vai. A Bíblia fala isso. Mas Deus quer que eu vá para o inferno? Não, não quer não. E por que eu vou? Porque você escolheu. Não, não escolhi para o inferno não. Escolhe quando você não escolhe Jesus. Porque só existe dois caminhos. O caminho com Jesus e o caminho sem. A Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia não diz que Jesus é um dos caminhos. Não. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ou seja, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Jesus Cristo. Quando eu não escolho Jesus, eu estou fazendo uma escolha. Qual? De não escolher. Significa que eu perdi a única solução da salvação e escolhi a solução do fracasso. Então, só pelo fato da salvação já é motivo suficiente de estarmos com Jesus. Mas quando ficamos com Jesus, nós temos algo também maravilhoso, que se chama o sozo, que é a salvação. A salvação está a preservação, segurança, prosperidade, preservação, cura. Quando nós fazemos uma aliança com Jesus, nossa vida, ela muda, ela é transformada. Nós temos um acesso direto ao Pai, através de Jesus Cristo. Quando nós partirmos dessa para melhor, aí faz sentido essa palavra. Fulano partiu dessa para melhor. Só parte dessa para melhor se tem uma aliança. Se não tem uma aliança com Jesus, parte dessa para pior. Certa vez eu perguntei a uma pessoa e disse, evangelizando, eu disse, quando você morrer, você vai para onde? Você sabe? Ela disse, sei não. E você não se preocupa com isso não? Não, Deus vai me mandar para onde Ele achar melhor. Não, não é Deus que manda não. Porque Deus já fez o acesso. Somos nós que conduzimos, escolhemos esse acesso. Quando nós escolhemos Jesus, nós nos predestinamos a uma vida eterna. Mas quando deixamos de escolher Jesus, nossa predestinação é morte eterna. Ou seja, 100% da sua vida eterna vai ser longe de Deus. E sabe com quem? Com capiroto, coisa ruim. O bicho de 7 capas, né? E por causa disso, nós devemos ter como prioridade fazer o que agrada a Deus só por Ele ter nos livrado disso. Mas Deus, Ele não só nos oferece uma ausência de morte eterna. Deus nos oferece também uma vida de sucesso aqui na terra. E com todas as ferramentas, vamos abrir lá em João capítulo 16. Verso 33. Esse é o próprio Jesus falando. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Todas as palavras de Jesus são boas novas, boas notícias. Então quando Jesus fala, para que tenhas paz em mim, é para a gente confiar no que Ele está dizendo vai acontecer. E ainda diz mais, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Lucas capítulo 18, verso 27. Toda vitória que você precisa está em Deus. Toda. Vitória financeira, vitória emocional, vitória sobre as drogas, vitória sobre a prostituição, vitória sobre a pornografia. Não existe nada impossível para Deus. E a palavra de Deus garante. Em Lucas capítulo 18, verso 27. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Na versão King James americana, diz, as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. As coisas impossíveis, ou seja, que coisa? Febre é uma coisa. Pode ser impossível para o homem, mas o homem conseguiu resolver através de uma dipirona, através de Tilenol. Então é muito fácil. Câncer, eita, não conseguiram descobrir. Então câncer é coisa? É. Então é impossível para os homens? É possível para Deus.
Ah, aumento de salário? Ah, impossível. Não, é para os homens impossível, mas para Deus não é impossível. Não limita a Deus através das tuas palavras. Dá acesso a Deus através da tua fé. Porque o que vai fazer com que nós venhamos a ter o que nós desejamos é o poder da fé. E a fé ela age sobre dois princípios. Vamos abrir lá em Marcos 11, capítulo 23. Marcos capítulo 11. Verso 23. Diz assim: em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então os dois passos principais é primeiro falar, e o segundo é acreditar. Falar e acreditar. Falar e acreditar. Falar e acreditar. Muitas vezes nós falamos sem acreditar. Quando nós oramos, muitas vezes falamos só por falar. Mas é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Acreditar. E o acreditar gera confiança. Quando você acredita, você não se preocupa. E quando você não se preocupa, a sua fé ela funciona. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não importa se vão falar mal, o que vai acontecer, importa é você manter a sua confiança. E quando você mantém a confiança, é o que acontece no verso 24, coloca aí na tela. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, creia que recebeste, e será assim convosco. Quando você crê que recebeu, vai acontecer. Porque aí quando a confiança entra em operação, porque já está feito. O problema é que quando os problemas chegam, essa confiança fica abalada. Porque começamos a olhar ao redor. Pedro, quando os discípulos estavam no barco esperando Jesus, Jesus veio andando sobre o mar. E quando eles olharam, acharam que era um fantasma. E Jesus falou, dizendo que era ele. Aí Pedro disse: se é você, manda que eu vá ter contigo. Ele disse: vem. Aí lá vai Pedro, desce do barco, em pleno mar, e começa a andar por cima das águas. E sai muitas ministrações a partir desse versículo, né? E uma das coisas que eu achei interessante é uma analogia que diz: quando Pedro estava olhando para Jesus, estava dando tudo certo. Mas quando ele começou a olhar a adversidade, a olhar os problemas, a força dos ventos, o mar, ele começou a colocar sua atenção nos problemas. Naturalmente, a sua confiança vai saindo e ele começa a afundar. Mas mesmo com a nossa confiança indo embora, Deus ainda está ali para nos resgatar e nos levantar. Isso é um Deus maravilhoso. Certa vez eu estava acessando as redes sociais e tenho alguns, como é que eu posso dizer? Canais gospel, não sei, do Instagram é o quê? Perfil, né? Perfil gospel, que tem muito humor gospel também. E uma coisa me chamou a atenção, foi quando postaram um meme de uma pessoa assustada assim. Aí disse: essa é a minha cara quando um profeta da revelação chega para cima de mim. Como se fosse revelar os podres da pessoa. E a pessoa fica receosa, achando que sempre vai estar mal, sempre vai estar com um problema, sempre vai estar em pecado. E por causa desse receio, desse medo, dessa vida que fica desqualificando, não fica recebendo as coisas de Deus. Porque Satanás começa a colocar: você é um fracassado, você não merece. Você não merece. Não, isso aí é só para os santos, só para os pastores, só para os missionários, só para os evangelistas. Não, as promessas é para os filhos. As bênçãos da palavra é para quem obedece a palavra. Não estou dizendo que você deve viver uma vida de qualquer jeito, mas o que eu estou dizendo é que quando você cair, Deus está ali para lhe levantar, para você andar em rumo novamente. Tem uma passagem na palavra de Deus que uma mulher pecadora, um fariseu convidou Jesus para comer na casa dele. Jesus estava lá comendo, e essa mulher se jogou aos pés de Jesus, começou a banhar os pés dele com lágrimas, enxugar com seus cabelos, trouxe até o vaso de alabastro, e questionaram Jesus. Deixa eu achar essa passagem, é melhor. Se alguém encontrar, fale primeiro para mim, para a gente ler junto.
Lucas 7. Achei primeiro, tá vendo? Lucas capítulo 7. Vamos abrir lá. A partir do verso 37. 36, quando começa a história. Lucas 7, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. 42. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, porém esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus está trazendo uma realidade, que a religiosidade quer ensinar o contrário. Diz que quanto Deus só vai nos amar quando a gente der o máximo para Ele. O amor de Deus não vai mudar. O que vai mudar é o seu amor por Ele. Sabe como? Quanto mais você reconhece as virtudes de Deus em você, mais você ama a Deus. Então, quando você peca, quando você erra, sabendo que Deus está ali com a sua mão erguida para lhe sustentar, mais o seu amor aumenta por Deus. E muitos, quando pecam, não querem saber de Deus, não querem saber da palavra. Por quê? Fica correndo de Deus, achando que Deus está fugindo deles. Não. Na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo pediu a parte da herança dele, ele foi, desperdiçou tudo. E quando ele estava no fracasso, lá embaixo, o que aconteceu com ele? Caiu na real. Ele disse: os empregados do meu pai estão bem melhor de vida do que eu estou aqui desejando comer as alfarrobas dos porcos. Eu vou voltar para o meu pai e dizer: ó, me faz como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores. Mas quando ele chegou, o que é que o pai, quando avistou ele de longe? O filho pródigo, que gastou a herança com prostituta, com desgraça, queimou todo o dinheiro que tinha, voltou para casa. Aí o pai estava esperando lá com um cinturão, tramontina, né? Para poder disciplinar o filho. Não. E por que nós vamos ter essa imagem de Deus? O pai recebeu ele de braços abertos. Mandou matar um animal para poder festejar. Mas teve um que foi o irmão dele que não se agradou com isso. Por quê? Porque quer ter as coisas por merecimento. E a religiosidade faz com que a gente tenha isso. Ah, eu vou ter um melhor emprego porque eu tenho que jejuar mais, tenho que ir 7 vezes na igreja, tenho que ler a Bíblia 287 vezes. Não, não é por merecimento. Você tem pelo que você é. Quando você muda por dentro, você vai usufruir das coisas de fora. Porque a primeira mudança vem na mente. Depois, ela vem no exterior. Josué capítulo 6, verso 1, coloca aí. Quando Deus prometeu ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Diga comigo, Jericó estava fechada. E olha o que Deus fala. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Verso 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, vou entregar na tua mão, quando ela não estiver mais fechada. Foi isso? Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Como é que pode? Jericó estava rigorosamente fechada, não estava quase se abrindo, não estava fechada, sem possibilidade nenhuma.
O que foi que Deus fez primeiro com Josué? Na mente dele, teve que mudar para poder ele usufruir do que estava fora. Josué primeiro tinha que receber, acreditar na palavra de Deus. Então o que foi que Deus deu primeiro a ele? Uma visão. Acredite no que eu estou dizendo que vai acontecer. Então os passos de Josué foi baseado naquilo que Deus tinha falado. Porque por dentro ele já sabia o que tinha acontecido. Porque existem duas verdades, uma verdade espiritual e uma verdade natural. Se você ficar com a verdade natural, você vai ficar com as notícias de crise, de doença, de salário que não pode aumentar, de falta, sei lá, de tanta coisa aí que tem no mundo. Mas se eu pegar a verdade espiritual, o sistema que rege a minha vida não é o sistema financeiro do mundo. É o sistema financeiro celestial. E qual é o sistema financeiro celestial? Não vai haver nenhuma falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Então, para que haja uma mudança exterior, tem que haver primeiro uma mudança por dentro. Se você, por exemplo, quer emagrecer, qual é a primeira mudança que você tem que fazer? Pensar como o quê? Como magro. De que adianta você fazer muito exercício e comer como um gordo? Eita Jesus, muda aí, pastor, muda de assunto. Eu não pensava assim. Eu passei por um treinamento como personal. E, gente, não é fácil não. Você resistir a um hábito durante anos. Eu era considerado formiguinha. Sabe, aquele que gosta de doce, de açúcar. Então, após a refeição, principalmente do almoço, tinha que ter um açúcar no meu sangue. Era viciado no açúcar. E eu fui ser acompanhado por um personal daqui da igreja. E ele foi bastante radical. Não isso, não aquilo, não aquilo. Eu digo, peraí. Mas eu tinha uma meta. Qual era a meta? Emagrecer X quilos em 2 meses. Então, quando eu tenho uma meta definida, um alvo, tudo que vier vai ser atrapalho. Então, fica mais fácil de resolver. E o que foi que aconteceu? Primeira coisa, crise de abstinência. Quando eu comia, aquela vontade de comer doce, eu parecia um drogado. Sério? Querendo subir as paredes, eu digo, tem que comer alguma coisa doce. Tem que comer alguma coisa doce. E eu não sabia que era tão sério isso. O pastor Humberto falando, você que é viciado em café, não tem moral para dizer ao maconheiro para não usar maconha. Porque você é viciado. Eu disse, não é tão bem assim, né? O pastor deve estar no fervor, no auge, né, da administração. Mas não, é assim mesmo, viu? Se você é derrotado por algo, a Bíblia diz, você se torna escravo desse algo. Então hoje eu sei que eu posso derrotar qualquer coisa. Eu derrotei meu maior vilão, o açúcar. Você não sabe como era ruim tomar um suco sem açúcar. Sabe aquele que você toma e entroncha os olhos? Aí sabe o que eu fazia? Pronto, eu vou tomar uma água saborizada. Sabe qual é aquela, né? Que botam uma rodela de limão ou de laranja, pronto. Era o suco sem açúcar. Eu tive que disciplinar e dizer, quem manda aqui sou eu. Quando você se coloca numa posição, você vence. Quando você muda a sua mentalidade, quando eu mudei, eu posso, eu consigo, eu não vou mais abrir mão, eu comecei a andar por cima. O problema é que Satanás quer colocar nossa mentalidade, que a gente pense por baixo, que nós não merecemos, que não é bem para a gente isso. Por quê? Porque sabe, o inimigo das nossas almas sabe que existe um poder tão grande na visão. A Bíblia diz que um povo sem visão perece. É necessário você ter uma meta, é necessário você desejar algo. Teve uma mensagem que eu vi, que diz assim, se me lançarem nos lobos, no dia seguinte, eu saio como líder da alcateia. Se te lançarem nos lobos, se te lançarem nas covas do leão, você no outro dia você vai sair como líder desses leões. Ah, mas todo mundo que entra é derrotado, todo mundo que entra vai ser fracassado, todo mundo que entra não consegue. É diferente comigo. Diga assim, é diferente comigo. Sabe por quê? Porque existe alguém que lhe acompanha, que chama o Paracletos Divino, que é o Espírito Santo. Então aonde você for, você vai conseguir. Teve o Enem agora, né? Eu pensei que o Enem era de manhã, mas não, é à tarde. Eu digo, os jovens dizendo, não posso ir de manhã porque vai ter o Enem. Eu digo, tá certo, vai ter o Enem de manhã. Quando vê,
É à tarde, né, o Enem? E por que não veio para a igreja de manhã? Abre de 11 horas, chega até 1 hora. O que é que eu fiquei pensando? Quando eu fazia estudar vestibular, eu deixava Deus em segundo plano para estudar. Mas depois, quando eu decidi, disse, não, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, é mais fácil de ganhar. Porque eu não posso tirar o auxílio divino de meu lado. Não, o que é que vai fazer? Um dia, domingo de manhã, você se consagrar a Deus e sair bem afogueado para o Enem. Bem afogueado para fazer um vestibular. Bem inspirado para você ir para uma entrevista de emprego. Às vezes a gente quer, com a nossa própria força do braço, conseguir as coisas. Não, primeiro coloca Deus. Eu quando estava fazendo cursinho pré-vestibular, tinha uma jovem que sentava perto de mim. Pense numa jovem inteligente. E eu pensando, rapaz, só no simulado ela tirava notas altas. Eu digo, essa vai passar, essa vai passar. Mas sabe o que aconteceu quando a gente foi fazer a prova do vestibular? O pastor Júnior até conta esse testemunho, porque ele via minhas notas no simulado não tão boas para alcançar, né? Aí ele veio me consolar. Aí ele disse, Ricardo, tua nota, né? Porque parece que eram 50 vagas, 40 vagas, eu não sei, na federal. Aí eu disse, Júnior, mas não tem problema não, porque só tem 39 vagas agora, porque uma é minha. Aí ele, porque eu já sabia que eu ia ganhar. Como? Eu não sei. Eu estava fazendo a minha parte. Sabe o que eu fiz? Eu não quis saber de ficar nervoso, estudando, eu fui confiante em Deus. Essa jovem, quando foi fazer a prova, ficou tão nervosa, derrubou a água na prova, não conseguia fazer a prova, porque estava confiando no próprio braço. Sabe o que eu fiz? Cheguei lá, tranquilo e calmo, peguei uma moeda e disse, Senhor, cara ou coroa? Foi assim, não. Eu peguei a palavra de Deus, eu disse, o Espírito Santo vai me fazer lembrar das coisas que eu tenho aprendido. Eu fiquei confiando. Quando eu vi uma coisa, vou para outra, não vou ficar nervoso não. A ajuda do Espírito Santo, comecei a fazer. Com confiança, enquanto muito nervoso, suando. Por quê? Porque não tinha um auxiliador. Quando eu aprendi no Rema, quem é o meu auxiliador, quem é que me guia, eu fiquei despreocupado, porque eu sabia que tinha alguém me auxiliando. Quando eu era pequeno, meu pai fez uma pipa para mim, um papagaio, e ele saía para empinar comigo. E quando meu pai estava do lado, podia dar o vento forte que fosse. Eu estava seguro. Um dia eu fui inventar de subir o papagaio sozinho. Olha, eu fiquei tão gelado, porque começou a ventar forte. Começou o papagaio, como é que chama o negócio de cabecear? Que vai para cima de você, eu digo, ai meu Deus do céu, se o papagaio sair. Eu fiquei tão tenso, porque eu não tinha uma figura de segurança do meu lado. E quando é pequeno, a gente fica com esse desejo, vem pai comigo para me ajudar, para eu fazer isso. E faz com que a gente fique mais ousado. E sabe que Jesus Cristo, quando saiu aqui da terra, Ele não deixou a gente só. Ele deixou alguém com o mesmo potencial que Ele, que é o Espírito Santo. E quando nós sabemos quem está dentro da gente, a gente começa a agir diferente. E se um dia a gente cair, Deus está lá para nos levantar. Se um dia tropeçar, Deus nos levanta. Sabe por que Deus levanta? Porque Ele sabe que quando Ele te perdoa, quando você se arrepende, o seu amor aumenta. Primeiro Ele nos ama, para depois a gente amar Ele. Ele nos amou primeiro. E quando nós temos essa consciência de que Deus nos ama primeiro, tudo que vem, Satanás quiser lançar coisas erradas, você diz, chegou tarde, porque eu tenho um auxiliador do meu lado. Ele nunca vai me abandonar. Entenda, nunca Deus vai te abandonar. E se eu fumar um cigarro, Ele não vai te abandonar. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te abraçar e te amar. E esse amor vai te constranger, dizer, isso aqui não serve para nada. Tem pessoas que dizem, eu não vou para Jesus, sabe por quê? Porque pastor, ainda eu bebo, eu fumo, eu gosto de umas festas. Sabe o que você deve fazer? Venha para Jesus. Venha do jeito que você está. Sabe o que vai acontecer? O amor de Deus vai te envolver de tal maneira que aquilo que desagrada a Ele, você não vai sentir mais prazer. Porque é o amor que constrange. Não é o medo. Deus vai te pegar. Tu vai morrer. Tu vai ter câncer. Deus vai mandar um raio e te machucar. Não é isso que Deus faz não. Deus vai te amar. Deus vai te dar o máximo de amor possível. Quando nós nos sentimos amados, sabe o que vai acontecer? Aquele desejo por pornografia, ele vai ficar fraco.
porque você se sente amado. O amor vai constranger. Tem um versículo na Bíblia, eu anotei a referência aqui. Romanos 12, 21. Abre aí. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o quê? Você acha que Deus não vai usar esse versículo não, cumprir? Deus não diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque para eu vencer isso eu vou usar o mal para vencer. Não, Deus usa o bem para vencer o mal. Então qual é o mal que está na tua vida hoje? Será que é uma mulher estranha que está adulterando? Será que é uma pessoa que você tem mágoa, que tem ódio? Sabe o que Deus vai fazer? Usar o bem para vencer esse mal que está dentro de você. E quando você recebe esse auxílio divino, aí vem o amor por ele. Você começa a amá-lo cada vez mais. Mas para isso, você tem que aprender a receber. Se você não recebe, você não vai usufruir. Teve uma história que eu achei interessante, que um missionário ele foi visitar uma senhora, e quando chegou lá, ele foi dar suporte a essa senhora, trazendo comida a ela, uma palavra de ânimo, e ela vivendo em condições miseráveis. E ele perguntou àquela senhora, o que é aquilo que tem naquele quadro? Ele disse, foi uma lembrança dos meus tios, que eles viviam muito bem, eles me auxiliaram, mas quando eles morreram, uma pessoa me entregou dizendo que eles deixaram isso para mim, e eu mandei colocar na moldura, e a lembrança que eu tenho deles, algo que eles deixou para a gente, um pedaço de papel. E esse missionário chegou lá perto daquele quadro, e começou a ler o que tinha naquele quadro. Era um testamento. E esse testamento dava uma fortuna para essa mulher. Só que ela não sabia ler. Ela tinha aquilo, mas ela não estava usufruindo. Muitas vezes os cristãos, eles não usufruem. Tem. Deus deu. Quando você aceitou a Jesus, você tem direito a tanta coisa que você nem imagina. Mas você só vai usufruir quando você recebe. Em Marcos 11, 23, essa palavra, vou abrir de novo para vocês. Porque aí eu vou... Marcos 11, no verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, crede que recebeste, crede que recebeste. Essa palavra recebeste quer dizer lambano, no grego. Então receber não é simplesmente aceitar. Essa palavra lambano, ela quer dizer... Deixa eu abrir aqui para você. Pegar com a mão. Agarrar alguma coisa. A fim de usá-la. Pegar algo para ser carregado. Deixa eu ver outro aqui, porque são vários significados. Pegar para si mesmo. Agarrar. Tomar posse. Tomar posse. Capturar, alcançar, admitir, receber. Receber uma pessoa, tornar-se acessível a ela. Tornar-se acessível a ela. Sabe por que muitos não recebem? Porque não se torna acessível. Não, eu não mereço. Sabe como é que você se torna acessível? Não é pelo que você fez, é pelo que você é. O que você é? Justiça de Deus. Quando nós entregamos a vida a Jesus, o que acontece? Nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Não é o que a gente pagou, o que é que a gente fez, a penitência que nós pagamos. Não, não é isso não. É simplesmente a nossa fé. A nossa fé nos qualificou a alcançar a justificação. Então, quando nós nos tornamos acessíveis a receber aquilo, pronto, agora é meu. Isso aqui é lambano. Crede que recebeste. Isso é meu e ninguém tasca. Sabe o que é isso? O lambano quer dizer que você segurar com uma maneira tão forte que mesmo que puxem de você, você não larga. Já viu um pitbull quando pega algo e a pessoa tenta puxar? Pronto. Lembre da mordida do pitbull. É você pegando as promessas. Você morde as promessas. Aí Satanás diz, você não merece. E você, eu não solto. Você tem que ler mais a Bíblia. Eu não solto, é minha. Você não foi para a igreja a semana passada. Eu não solto, é minha.
sabe o que vai acontecer? Satanás vai ter que sair. Porque quando você se sujeita a Deus, resiste ao diabo, ele foge de você. E o que é que você faz? Usufrui da promessa. Então toda vez que você sabe quem você é, você vai poder usufruir de todas as coisas boas que estão do lado de fora. Todas as coisas que o mundo tem a oferecer, lícitos, que eu estou lhe dizendo. Saúde no seu corpo, saúde emocional na sua família, paz na sua família. Se você tem familiar que está com problema de alcoolismo, sabe que você consegue resolver isso? O uso da sua fé, da sua boca. Começa a declarar, começa a construir coisas. E dizer, eu não aceito isso. Sabe que o ambiente vai ser mudado por causa da tua confissão. Não adianta, a crise pode vir, o fracasso pode querer bater a sua porta, mas você vai ficar de pé. Sabendo que se der algum problema, diz, esse problema ele veio, mas eu vou estar em pé novamente. Pode até me derrubar, mas eu bato a poeira e me levanto. Por quê? Porque alguém está me levantando. Quando você não se condena, porque Jesus não te condena não. Quando a mulher ela foi pega em adultério e as pessoas querem apedrejar ela e vieram indagar Jesus, Jesus disse, atire a primeira pedra quem nunca cometeu um erro, quem nunca pecou. Então cada um foram soltando as pedras, dos mais velhos para os mais novos. Mas aí Jesus, quando foi falar com ela, ele disse, filha, eu não te condeno, vai em paz e não peques mais. Essa é a solução, vai em paz, vai livre, solto. Tem muitas pessoas que não desenvolvem-se em crescimento, por quê? Porque tem esses pesos prendendo. E para poder soltar esses pesos, sabe que muitos querem fazer? Penitência. Aí eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que ficar mais tempo mais santo. Não, é simplesmente você receber o que é seu, que a sua natureza divina é de não pecar. Vou lhe dizer algo que vai lhe abençoar. Não sei se eu peço para você responder, talvez alguns não fizeram rema, né? Mas, se eu fizer uma pergunta aqui, quem é pecador aqui? Ninguém levanta a mão, tá? Quem é pecador aqui? Você não levanta. Mas eu pequei, mas... Não, agora, quem é justo aqui? Quem é justiça de Deus aqui? Aí se eu fizer uma pergunta, quem é pecador aqui? Você não pode, porque como é que você pode ser justiça e ser pecador? Porque os pecadores não herdarão o reino dos céus. Mas aí você diz, mas pastor, assim, semana passada eu me esquentei, dei uma buzinada no trânsito, chamei um palavrão, que misericórdia. Aí eu pequei, mas isso não lhe faz um pecador. Como assim? Se eu nunca fiz um curso de elétrica, aí eu vou, queimou a lâmpada lá de casa, quem é que minha esposa chama? Super Ricardo. Vou na loja, compro a lâmpada, boto a escada, e às vezes sem escada porque eu sou alto. E vou lá e troco a lâmpada. Me transformei num eletricista. É isso? Não. Está vazando um sifão lá do banheiro, eu vou lá, desenrosco, passo aquela fita de cano, enrosco novamente, me tornei um encanador agora. Não. Não é o fato de você trocar uma lâmpada, consertar um cano, lhe transformou num especialista naquilo. Da mesma forma, se você pecar, isso não lhe transforma num pecador. Você é justo, você é santo. O que você tem que fazer? Se arrepender. Quando você se arrepende do que você fez, você simplesmente, você começa a ter comunhão novamente com Deus. Por quê? Por causa do arrependimento. Não é por causa das suas obras. Não é deixar de pecar. Queridos, eu já passei, não é porque eu sou pastor agora não. Mas eu passei, quando eu era novo convertido, situação que eu ficava assim, ó, altos e baixos, altos e baixos. Era santo e errando. E vivia em santidade e errando, vivia em santidade e errando, vivia em santidade e errando. Aí eu estava inconstante para com Deus. Quando eu errava, eu ficava sem querer ir para a igreja, sem ler a Bíblia. Mas quando eu fiz o rema mudou a minha vida, querido. Olha, o rema é o melhor investimento que você faz na sua vida. Quando alguém diz, pastor, olha, eu devo escolher o quê? A faculdade ou o rema? Rema. Mas rema? É, porque um rema você afia tanto o seu machado, que quando você for para a faculdade, você já vai especialista em tudo. Vai ser o melhor da sala, vai estudar e vai conseguir passar, vai pegar os melhores empregos. Por quê? Por causa da palavra. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego foi escolhido e eles se abstiveram das iguarias do reino e foram encontrados mais sábios, mais bonitos e mais fortes. Por quê? Associação com a palavra de Deus.
essa associação com Deus nos faz vencedores, nos faz mais fortes. Em Salmo... Não, 1 João capítulo 5. Vamos abrir lá, 1 João capítulo 5. Eu queria chamar o grupo de música. Verso 4. Vamos ler a partir do 3. Volta aí o 3. João 5. Eu disse João, foi 1 João. Isso, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são difíceis. Quando a pessoa diz, é difícil ser cristão, é difícil ser temente a Deus. Não, não é, porque os mandamentos não são penosos. E olha o verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Diga assim, eu venci o mundo, porque eu sou nascido de Deus. E olha o que diz mais. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Essa é a nossa característica, vencer o mundo. Através do quê? Da nossa religião? Através, porque eu fiz o rema, eu vou vencer o mundo? Não, não é o fazer o rema, porque você pode fazer o rema e não aprender nada. Agora, se você entrar no rema, você vai se expor a uma palavra revelada, sua fé vai aumentar e a sua fé vai fazer que você vença o mundo. Então existe solução. Existe solução para tudo. Quando a desgraça vier, você tem que se levantar de peito aberto e dizer, eu não vou desistir. Quando as situações adversas vierem, você sabe que você consegue vencer o mundo. Não por causa da sua qualificação ministerial, não por causa que você tem cargo na igreja, mas simplesmente porque você é filho de Deus. Simplesmente você tem uma herança. Sabe aquele quadro da herança? Você possui aquilo. O que você tem que fazer? Dar entrada. Eu quero ter o que é meu por direito. O que é seu por direito? É salvação. É saúde no corpo. É todas as suas necessidades supridas. É sua mente guardada. Sabe você não conseguir dormir? Tome posse do que você quer. Você quer o quê? Dormir com tranquilidade? E diga, eu vou conseguir dormir com tranquilidade. Eu vou deitar a cabeça no travesseiro e vou pegar logo no sono. Não é, pastor, isso é amostração. Não. Isso se chama convicção de quem você é. Se eu disser para você, gente, eu sou homem. O pastor é muito amostrado, porque está dizendo que é homem. Não, isso não é amostração não. Só estou dizendo quem eu sou. E eu vou agir como um homem. E quando você sabe que é filho de Deus, quando você sabe que é vitorioso, você não vai andar de cabeça baixa. Levanta a cabeça, se ergue, respira, sabendo que Deus ele vai estar do teu lado. Mas pastor, se eu falhar, se arrepende somente. Lembra-se, quando existem falhas tuas, sabe o que vai acontecer? Quando você recebe o amor de Deus, você vai amar mais a Deus. Deus está mais interessado no teu coração do que nas tuas obras. Deus está mais interessado no seu caráter. Ele quer lhe transformar cada vez mais. E para isso Ele conta com você. Que a única coisa que Deus quer que você faça é simplesmente receber o que é seu. Qual é a sua parte? É só receber. Quando você crê e recebe, a parte de Deus é fazer executar. E Deus ele tem prazer em executar, em nos dar as coisas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Que sem fé é impossível agradar a Deus.